Que a paz de Deus e a do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O tempo da lei. Olá, hoje irei mostrar a primeira aliança que Deus fez com seu povo, que nesse tempo era o povo de Israel. A maioria de vocês conhece a história de Moisés, a qual o Senhor levantou como líder para tirar o povo de Israel da escravidão, que eles estavam passando nas mãos do faraó do Egito, onde Deus mostrou o seu grande poder, mandando as 10 pragas e também abrindo o mar vermelho para que seu povo atravessasse em seco e pudesse fugir das mãos do faraó. Durante essa jornada, Deus iluminava as noites com fogo e durante o dia colocava uma nuvem por cima do seu povo, indicando o caminho para que eles continuassem a longa jornada para a terra prometida. Vejam. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Foi nessa época em que o Senhor fez a primeira aliança com seu povo. Essa aliança foi o tempo da lei, que foi quando Deus entregou a Moisés as leis e os 10 mandamentos para ensinar ao povo. Vejam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. Nesse tempo, Deus entregou toda a lei e mandamentos para seu povo cumprir. Ao todo, são 613 leis. Isso consta na Bíblia Sagrada, nos livros do Talmud e também na Torá, o livro de Moisés. Foi nessa época também que foi criado a Arca da Aliança e o Tabernáculo do Senhor, onde Deus consagrou a Arão, irmão de Moisés, sacerdote de Deus. Foi quando houve as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, no qual Deus mudou seu nome para Israel, tempos depois. Dessas 12 tribos, Deus separou a tribo de Levi para servir na obra de Deus. Os levitas eram da mesma descendência de Moisés e Arão, o sacerdote. Daí, tempo depois, perto da morte de Moisés, ele passou a Josué a responsabilidade de conduzir o povo de Deus para a terra prometida. Vejam. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andei em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos acheguei a ele, e o sirvais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Bem, daí para frente começa o tempo dos reis, onde se deu início em Saul, depois o grande rei Davi, Salomão, Jeroboão, Jeoboão, Acabe, Josias, Ezequias e muitos outros. Foi nesse tempo que o povo de Deus começou a se desviar e a desobedecer, pois muitos reis fizeram o que era bom aos olhos de Deus,
Porém muitos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, desviando o povo de Deus para o que era certo, fazendo-o esquecer do Senhor Deus que o salvou e de cumprir também a santa lei de Deus, e indo para um mundo de pecados e idolatria. Vejam, assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. E comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Vejam que a maioria do povo de Deus se rebelaram contra ele. E o Senhor, por ser justo, tem que fazer valer a sua justiça, punindo quem não obedece. Então, a lei de Deus, que era para o seu povo obedecer e ganhar salvação, essa mesma lei estava condenando todos para a morte e para o inferno. Então, devido a essa desobediência, o seu povo invalidou a aliança que Deus fez com todos eles. Deus alertou diversas vezes para voltar a obedecer às leis e servir ao Senhor, através de seus profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e muitos outros. Mas a maioria não deram ouvidos a eles, e até mesmo mataram algum deles. E o nosso Deus, por nos amar tanto, diz que fará uma nova aliança com seu povo. Vejam. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Como podem ver, a antiga aliança, que é o tempo da lei, foi invalidada, pois o povo não estava obedecendo à santa lei de Deus. E pior, estava indo para um mundo de idolatria, de deuses falsos que não existem, o que é abominável aos olhos do Senhor. Deus é bom e misericordioso, e nos deu a sua lei para que possamos cumprir e ganhar a salvação. Ele não faria isso se não fôssemos capazes de cumprir. Mas nós humanos, nenhum de nós se fez digno e justo de cumprir a lei de Deus. A sua própria palavra nos diz isto. Vejam. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Por não haver ninguém justo e ninguém digno de cumprir a lei de Deus, o próprio Deus manda seu próprio Filho para nos salvar e cumprir a sua santa lei. Na antiga aliança, era a lei que justificava, salvava e condenava o povo. Mas agora, depois que Jesus Cristo cumpriu a lei,
Deus faz de seu Filho o nosso justificador, e não mais a lei. Hoje vivemos pela graça e a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nova aliança. Finalizando aqui, no próximo vídeo irei explicar o tempo da graça. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Abraço, até mais.